Talvez o presidente achasse que eu tinha feito aquilo porque eu era contra o PT, mas eu fiz aquilo porque eu era juiz, apliquei a lei. E achasse, então, que no governo eu ia protegê-lo, né? Mas assim, não posso. O ministro da Justiça não é advogado, não é babá do presidente da República e nem dos filhos dele. O ministro da Justiça, qual que era o meu sentimento? Se eu fizesse isso, eu estaria traindo a população brasileira. Porque a Lava Jato ela só foi possível não por causa do juiz, do procurador, do policial. Foi possível porque a opinião pública e a população apoiou a Lava Jato aos milhões. E como é que eu, que tinha tido apoio daquela população naquele momento crucial da Lava Jato, ia aceitar trair a lei e agir como um advogado do presidente para protegê-lo contra investigações legais? Rachadinha é crime. Rachadinha é crime. Como é que eu ia trair a confiança... O nome parece que é uma coisa bonitinha, mas não é, né? Rachadinha é muito mais grave do que se parece a palavra, né? O pessoal, para entender, é o seguinte: você nomeia alguém servidor público no teu gabinete parlamentar e você pega o dinheiro, é dinheiro público. Exato. Quem faz isso está praticando um crime. Pode não ser igual aos milhões da Petrobras, né? Mas quem faz isso faz coisa pior também. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo hoje, porque desmantelaram o combate à corrupção. Hoje você não vê ninguém. Vilela, vou fazer uma pergunta, teste para você. Me diga o nome de uma pessoa, de um figurão, que foi preso por corrupção em 2021. Não, esquece. Ninguém está sendo preso. Então, é interessante para todo mundo, né? Para todo mundo, aliviaram para todo mundo. Nesse governo. Tudo bem, o Supremo tem a sua parcela de culpa. O Congresso tem sua parcela de culpa. Mas o presidente da República tem sua parcela de culpa. Eu, quando estive lá, fiz tudo o que era possível para evitar o retrocesso. Sofri algumas derrotas, mas consegui segurar parte do que podia ser segurado. Quando eu saí em abril de 2020... Ficou quanto tempo? Fiquei 1 ano e 4 meses. Quando eu saí, aí morreu tudo. Teve mais algumas operações da PF, que tinham sido começadas, inclusive, no meu período de ministro da Justiça, que estouraram depois. Depois acabou, não tem nada. Hoje são dados oficiais. O número de prisões por corrupção no Brasil despencou. E não é só o número, a qualidade. E como que faz isso? Como que uma pessoa consegue desmantelar isso? É colocando medo na Polícia Federal, trocando pessoas? Como que se faz isso? Entre outras coisas, o que fizeram nós tivemos 3 trocas de diretores da Polícia Federal. E é totalmente dentro da lei isso? O presidente pode trocar, mas para você trocar um funcionário dessa categoria, você precisa ter um bom motivo. Ele é incompetente, não trabalha bem. Pode trocar. Agora, quando você faz essas sucessivas trocas, a percepção que se tem, inclusive dentro da própria Polícia Federal, é que não está agradando a Polícia Federal, mas não está agradando pelos motivos que o governo muitas vezes busca se blindar. Que não é só a troca dos diretores, é troca lá do superintendente, é troca do delegado. Eu indiquei uma pessoa, quando eu assumi como ministro da Justiça, indiquei um diretor da Polícia Federal, que era um delegado que tinha trabalhado na Lava Jato, era um cara corretíssimo, e é aquele cara que eu sei que se eu pedisse algo errado para ele me dava voz de prisão, porque ele não ia compactuar com ilícito. Eu não dirigia investigação, não fazia isso, como mencionei há pouco. O papel do ministro da Justiça é outro. Mas se eu quisesse interferir em uma investigação, ele não ia deixar. E era o cara que eu queria, para proteger a Polícia Federal. Aí chegou em abril de 2020, o presidente passou por cima de mim, trocou. Eu sempre falei, não é? Como foi essa conversa sobre isso com ele? Ou ele nem presidente? No fundo, o que aconteceu foi o seguinte: fazia tempo que ele vinha insistindo em trocar. E eu estava segurando. E eu ia postergando. E eu ia colocando. Até que chegou ali em abril de 2020, eu falei para ele: presidente, eu não aceito a troca. Se for substituído, eu vou sair do governo. E falei, vou falar a verdade.
né? Porque eu devia aos brasileiros a verdade. Alguns falam assim, o problema não foi a sua saída, foi o jeito que você saiu. Meu amigo, eu não vou ficar guardando segredo de coisa errada. Eu devia a verdade aos brasileiros. E fui e falei. E até poderia falar mais do que disse na ocasião, né? Mas assim que eu falei, porque eu estava saindo... E deu esse como um dos motivos. Esse como um dos motivos. Assim que eu saí, já abriram o inquérito, né, no Ministério Público, em que supostamente é para investigar, né, o alegado motivo é para investigar a interferência na Polícia Federal, mas já colocam lá uma ameaça a mim e verificar se o ministro não está mentindo, entendeu? Já meio assim um recado para você tomar cuidado. Mas eu tinha a verdade do meu lado. Aí tem aquela gravação da reunião ministerial, algumas pessoas assistem e não entendem bem, mas então, o presidente fala claramente explica ali... pra gente que foi a reunião, que é uma coisa meio bizarra lá, né? O que ele fala, que estão querendo... É aquela que estão querendo foder com a minha família. Isso, essa reunião, né? Que se eu não vou aceitar, e se precisar trocar o superintendente eu troco, se precisar trocar o diretor eu troco, se precisar trocar o ministro eu troco, que foi quem fez. Uma coisa muito grave isso, né? Mas assim, gravíssimo. E o dado objetivo, Vilela, não existe mais ninguém no Brasil sendo preso por crime de corrupção. Se você for ingênuo o suficiente, né, que eu digo para o espectador, se você for ingênuo o suficiente para achar que a corrupção acabou no Brasil... Que é o que estão dizendo. Né, não aconteceu. Né, tanto assim que a gente vê um monte de gente que estava envolvida e investigada na Lava Jato, hoje está lá de braços dados. Com o presidente da República.